Senhoras e senhores, bom dia. A gente quer pedir aí uma desculpa para vocês pelo atraso de 10 minutos, tá? Solicitamos a todos que ocupem seus lugares e, por gentileza, mantenham os aparelhos celulares desligados ou no modo silencioso. Sejam todos bem-vindos ao seminário 30 anos da Constituição Brasileira. Uma realização Escola da AGU, Escola da AGE, Centro de Estudos Celso Barbe Filho e IDCT, Instituto de Defesa da Cidadania e Transparência. Para darmos início à cerimônia de abertura, convidamos, representando o diretor nacional da Escola da AGU, o Dr. Diogo Palau Flores, o coordenador da Escola da AGU em Minas Gerais, o Dr. Rodrigo Araújo Ribeiro. O coordenador do Centro de Estudos da AGE, Dr. Alberto Guimarães. O ouvidor-geral do município de Belo Horizonte e presidente do IDCT, Dr. Gustavo Nassif. E o professor da PUC-MG, Dr. Álvaro Ricardo de Souza Cruz. E agora convidamos a todos para ouvirmos a interpretação do Hino Nacional Brasileiro, executado pelo subtenente Diran, do Centro de Atividades Musicais da Polícia Militar de Minas Gerais. Gostaríamos de agradecer ao subtenente Diran, que é Polícia Militar de Minas Gerais, pelo apoio. Agora eu vou passar a palavra ao Dr. Gustavo Nassif. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Quero cumprimentar aqui os componentes dessa mesa, o professor Álvaro Ricardo, o professor Alberto, o meu amigo Rodrigo, o diretor aqui da escola, dizer da nossa satisfação de poder, junto com esses parceiros importantes, promover uma discussão, né, sobre esses 30 anos de Constituição. Certamente este ano foi um ano em que essas discussões se espraiaram aí pelo Brasil inteiro. De fato, muitas vezes a gente ainda carece, vamos dizer assim, de
conhecimento mais aprofundado do que vem a ser a nossa Constituição. Claro que o professor Álvaro que vai nos explicar aí, que é uma grande mestre aí na área, talvez seja mais fácil a compreensão, mas de certa forma o povo brasileiro ainda carece muito do entendimento acerca da efetividade do que significa a Constituição da nossa República. Então, esse momento é um momento, eu acho, importante, que a gente vai poder discutir com pessoas importantes que aqui virão para falar sobre o tema. Eu acho que essa parceria, sobretudo, Rodrigo e Alberto, das instituições, é algo muito desejável, porque a gente soma forças, a gente faz uma integração que eu acho extremamente necessária, somente no que diz respeito às atividades acadêmicas, de capacitação, de treinamento, né? E a gente espera que esse seminário desses dias possa ser, de fato, agregador para todos aqui. Eu quero aproveitar a oportunidade para falar a cada um de vocês que vem, o que vem a ser esse Instituto, né, de Defesa da Cidadania e da Transparência, muito brevemente, que é uma organização da sociedade civil, basicamente fundada por alguns professores muito preocupados com não só a atividade de capacitação, mas de educação para a cidadania, e aquela ideia de que a gente de fato precisa de ser um país efetivamente transparente na condução dos nossos processos. E aí, do ponto de vista não só da administração pública, como também da nossa relação com o privado. Então, essa organização promove a educação para a cidadania, uma transversal, por meio da educação. Nós temos aí um centro educacional, uma base na Rua da Bahia, com uma infraestrutura para receber servidores públicos, e como de fato recebemos esse ano mais de 2.000 servidores que foram capacitados em cursos que se equivalem àqueles que estão na graduação a cursos de extensão ou de atualização, e ali a gente trabalha temas específicos para que o servidor possa aplicá-lo no dia a dia da sua atividade tal. A gente faz isso, vamos dizer assim, a o menor custo possível. Ele é autofinanciado pelas pessoas que se inscrevem, e isso tem muito certo porque tem promovido a educação praticamente a preço de custo, com profissionais altamente especializados, que normalmente estão na administração pública, conhecem da atividade e ainda têm o pé na academia, fazendo com que os servidores possam melhorar cada dia a sua atividade. Então, o Instituto é uma grande realidade hoje, com grandes colaboradores, além de outras atividades filantrópicas, porque é uma associação sem fins lucrativos, e reverte todos os seus recursos para a sua própria atividade, mas que também faz filantropia em muitas áreas. E a gente tem feito isso em prol de defesa da sociedade. Então, eu acho que é uma oportunidade muito grande para que a gente possa apresentar esse trabalho. Vocês receberam aí um kitzinho mostrando o que é a nossa atividade. Então, desejo a todos 2 dias muito bons de ensinamentos, de conhecimentos, e agradeço pela parceria a todos aqui, especialmente hoje também nosso conferencista, amigo, professor Álvaro. Muito obrigado. E agora com a palavra o Dr. Alberto Guimarães. Sendo breve, bom dia a todos aí. Eu acho que no final de ano cansativo como esse, de tantas mudanças nesse país, falar de 30 anos, falar de Constituição, é sempre bom, é uma maneira bacana de a gente encerrar o ano. E eu quero só deixar aqui para vocês todos que esse ano se encerra de uma maneira bacana e que essa reflexão, essa meditação sobre a Constituição nos faça entrar no ano novo, com a nova cara, um novo ânimo que o Brasil precisa. Não é possível a gente ver esse país, esse gigante, esse transatlântico, naufragando ou com risco de naufragar e meio a deriva. Eu acho que a gente tem que ter esperança e vamos adiante. E são pessoas como o professor Álvaro e pessoas como o professor
Recife, no Rio, e nós estamos tentando aqui estudar, rever, refletir sobre o Brasil. E para a gente falar sobre isso, a gente tem que falar da Constituição, que é a carta maior, que é a primeira lei, que é a primeira norma. Eu acho que hoje o nosso professor Álvaro vai nos brindar aqui com uma reflexão muito bacana. Então, um bom fim de ano para nós, ver o que restou dele, e muita esperança para o ano novo, que eu desejo a todos vocês e a nós aqui. E por fim, a palavra agora ao Dr. Rodrigo Araújo. Bem, também vou ser breve, né? Bom dia a todos. Na verdade, eu vim aqui representando o Diogo Palau, né, que é o nosso diretor em Brasília, diretor nacional, vamos dizer assim. Até estava lá ontem, até coincidentemente nesse mesmo evento, né, comemorando aí os 30 anos da Constituição. E mais ainda, né, a gente conversou, né, nesse evento em Brasília, os 50 anos aí do ato institucional número 5, que foi uma ruptura político-institucional. Então, assim, a gente tem muito que comemorar, né, com esses 30 anos da Constituição. E, na verdade, esse evento somente ocorreu por conta das nossas parcerias, né, tanto o IDCT, parte aqui do Dr. Gustavo, quanto, né, do Centro de Estudos Celso Barbe Filho, parte da GE, com o Dr. Alberto, grandes amigos. A gente pôde formalizar essa nossa parceria esse ano, né, Alberto, com o IDCT ano passado, o convênio que nós fizemos, e esse ano com a AGE, né, isso aí a gente assinou aqui num outro evento essa nossa parceria, e que está dando muito certo. Agora, quem foi o idealizador mesmo desse evento, né, foi o professor Álvaro, né, e nosso palestrante de hoje, que eu tenho que agradecer muito a gentileza, né, de ter idealizado e de estar aqui, né, para nos prestigiar. Na verdade, eu também hoje eu queria, né, pedir licença para vocês aqui. O Dr. Gustavo da Assunção Costa, que é o nosso procurador-chefe, que muito bem, né, desempenhou e desempenha as suas funções, né, é um exemplo, né, de profissional, né, um exemplo de equilíbrio, e durante esses 2 anos ele está de saída, né, então eu queria, né, homenageá-lo hoje, né, pelo seu profissionalismo. Como eu disse, eu estava em Brasília ontem, e ele tem, né, em Brasília, né, toda a sua deferência, né, pelo trabalho que foi realizado durante nesses 2 anos, e eu pelo menos sempre digo, né, para as pessoas terem êxito, né, elas têm que ter a sabedoria, o poder e querer. Né? O Dr. Gustavo, ele tem esses 3 requisitos, né? Muito habilidoso, tem a competência e, infelizmente, está nos deixando, né? Mas para seguir outros rumos. Então, eu gostaria de homenageá-lo hoje. Gostaria de chamar aqui também os colegas, Dr. Gregory e o Dr. Juliano, para vir até aqui na frente, para entregar para o Dr. Gustavo, que também está aqui. Eu gostaria de chamá-lo para vir até aqui. A nossa placa é uma placa em agradecimento, como eu disse, por esse né, honroso trabalho que exerceu aqui, diante de todas as dificuldades. Então, em nome da escola, né, a gente vai entregar a placa, e eu gostaria de chamar aqui o Dr. Juliano, o Dr. Gregory, o Dr. Gustavo, para fazer a entrega da placa. Nesse momento, desface a mesa de abertura e nós pedimos que fiquem o Dr. Rodrigo, o Dr. Álvaro,
Para a conferência de abertura, 30 anos de Constituição e Perspectivas, o professor Álvaro Ricardo de Souza vai ser o palestrante e, como presidente da mesa e mediador, o Dr. Rodrigo Araújo Ribeiro. Muito bem, dando continuidade aos trabalhos, como eu disse, eu estou representando aqui o nosso diretor nacional, vamos dizer assim, o Diogo Palau, e, como eu já disse, é com muita alegria, né, que temos aqui o professor Álvaro. O professor Álvaro, eu acho que dispensa, né, anúncio, eu acho que todos já o conhecem, mas, de toda forma, professor nosso da PUC Minas, né, digo nosso porque todos aqueles que, né, estão aqui, né, praticamente todos, né, foram professores ou foram alunos do professor Álvaro. Eu, pelo menos, né, tive a honra de estudar com ele lá na PUC como aluno, e ele posteriormente foi o meu orientador de defesa de tese. O Dr. Gustavo também teve essa mesma oportunidade, o Dr. Juliano também, o Dr. Gregory também. Então, assim, autor de vários livros, né, inclusive hoje ele está fazendo o lançamento do seu livro, né, após aqui a sua palestra. Um livro que já vai para a 10ª coleção, né, sua coleção Professor Álvaro Souza Cruz, e hoje o livro vai ser Pensamento Jurídico e Suas Crenças, juntamente com o professor Leonardo. Então, assim, é com muita alegria, né, que o recebemos aqui. Já não é a primeira vez que vem, né, sempre aí com a sua gentileza, né, e com toda a sua dedicação, tanto profissional quanto acadêmica. Então, assim, eu só tenho que agradecer, né, e, como eu disse, ele foi um dos idealizadores aqui, nos ajudou a promover esse evento. Então, assim, gostaria muito, professor Álvaro, de agradecer de coração aí a sua vinda aqui e dizer que as portas da casa estão sempre abertas, tá, para futuros eventos, né, que queira idealizar, e eu vou passar a palavra e fique à vontade, né, como sempre. Muito bom dia a todos, né, e todas, né, absolutamente necessário. Gostaria de agradecer muito o convite que foi formulado, né, pelo Dr. Rodrigo, em nome da Escola de Advocacia da União, Dr. Gustavo Nassif, em nome do IBCP, Dr. Alberto, em nome da Escola de Advocacia do Estado, para discutir eventualmente o momento jurídico e político que nós estamos passando nesse período, né, de 30 anos de Constituição, 50 anos de AI-5, 70 anos de Declaração Universal dos Direitos da ONU, 130 anos de Lei Áurea. Acho que é um período bastante rico para a gente poder estabelecer reflexão sobre aquilo que nós estamos vivendo ou por aquilo que nós estamos passando. Isso porque eu venho acompanhando essas datas quebradas, né? 5, 10, 15, 20, 25, agora 30 anos, né, de comemoração da Constituição, e tentar fazer uma análise em torno desse tipo de coisa. Então, numa análise rápida, né, pelo menos para introduzir o trabalho, nos primeiros 5 anos, né, em 93, só se falava do papel do Congresso Nacional na aprovação de uma série de tratados internacionais que até então o Brasil, né, no período da ditadura civil-militar, não havia aprovado, né, e que agora, nos primeiros 5 anos, esses tratados foram quase todos aprovados, alguns posteriormente em 97, com a abolição da tortura e outros mais, mas havia toda uma análise sobre a proeminência do Congresso Nacional naquele período. Nos últimos, a comemoração dos 10, 15 anos, essa perspectiva vira, praticamente domina os trabalhos dentro do direito constitucional, do direito
a escola carioca, né, capitaneada, né, pelo Souza Neto, professor Alberto Barroso, Benembói, Daniel Sarmento, em torno do chamado constitucionalismo da efetividade social. Então, passou-se a estabelecer uma crítica muito poderosa com relação ao que se chamava de passivismo, conservadorismo do Supremo Tribunal Federal, que ainda era formado em grande medida, né, por ministros da época do regime ditatorial, e que uma série de instrumentos novos, especialmente processuais, instituídos pela Constituição de 88, estavam sendo tornados ineficazes, como, por exemplo, o mandado de injunção, né, e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Né. O Supremo Tribunal Federal também insistia em manter restrita a análise do mérito, por exemplo, das questões de relevância e urgência das medidas provisórias, mantendo jurisprudência antiga do período ditatorial em torno dos decretos-leis, e havia todo um enfoque na construção de uma mudança das técnicas argumentativas e hermenêuticas que até então dominavam o judiciário, eram técnicas exegéticas, subjuntivas, para a adoção do que se dizia a teoria da ponderação dos valores, a aplicação do princípio da proporcionalidade, né, para garantir, né, o reconhecimento da chamada normatividade principiológica do texto constitucional. Então, em 98 e 2003, o cerne das discussões passou a ser isso. Já em 2008, né, já com 20 anos de Constituição, passamos a ter uma reversão dessas expectativas. Né? Passou-se a ter uma discussão muito séria sobre o procedimento inverso e, especialmente, o papel protagonista, onde nós temos um dos ministros do Supremo, que é o Gilmar Mendes, e a absorção de uma série de técnicas decisionais em termos de controle de constitucionalidade. E o enfoque começou a virar o eixo. Ao invés de um Supremo passivista, nós passamos a ter críticas ao excesso de ativismo do Poder Judiciário, um excesso de ativismo do Supremo Tribunal Federal. Os limites da ação civil pública, né, os papéis de um Supremo agora legislador, né, o papel de um judiciário que passava a assumir os papéis do executivo em torno de políticas públicas, passa a ser então o cerne da discussão em torno dos 20 anos de Constituição. Há 5 anos atrás, o debate essencialmente vem com o advento de uma série de doutrinas, especialmente anglo-saxãs, em torno de teoria das capacidades institucionais, diálogos interinstitucionais, mostrando, olha, de fato, o judiciário jamais poderá se substituir, né, ao executivo e ao legislativo, e de que forma os poderes possam não disputar espaços, como normalmente se dá aqui, em termos de uma visão corporativista e patrimonialista que domina o imaginário do serviço público, do governo, de uma forma geral, aqui no Brasil, mas com essa perspectiva dos trabalhos do Rodrigo Brandão, do Conrado Hilbner, são trabalhos que se tornaram temas centrais e recorrentes há 5 anos atrás. E hoje? Hoje, qual é pelo menos o que eu tenho visto e assistido em torno das discussões sobre isso? De uma forma geral, a discussão é sobre os riscos que a democracia e o Estado de Direito brasileiro vem passando nos tempos mais recentes. Ou seja, cada vez mais assistimos uma radicalização de posições políticas, de posições
ideológicas, há uma discussão em torno sobre ideologia de gênero, sobre escola sem partido, sobre os limites de liberdade de expressão, os limites de compromisso de verdade da imprensa. Todas essas discussões passam a serem debatidas. Durante o processo eleitoral, havia uma preocupação de um lado e do outro sobre os futuros do país. Então, de um lado, havia a preocupação de que, se eventualmente o Haddad ganhasse a eleição, se efetivamente ele assumiria ou tomaria posse, ou se a crise de 1961, quando da renúncia do Jânio Quadros, né, e a posse do João Goulart, que na oportunidade estava na China, se isso efetivamente se repetiria, ou seja, a história repetiria esse tipo de coisa. E, na atualidade, com a eleição concreta do presidente, do futuro presidente Jair Bolsonaro, a questão é, afinal de contas, caso o Congresso não seja dócil o suficiente para a aprovação das medidas que eventualmente ele pretende, se eventualmente a manutenção da democracia deixará de ser uma opção prioritária para nós. Há uma cultura no Brasil de desprezo grande da classe política, Congresso Nacional. Pela mesma forma, há um desprezo crescente em torno do Poder Judiciário. Então, a pergunta que se coloca nos dias de hoje, ou seja, nesse período de 30 anos de Constituição, é se essa Constituição vai durar. Se essa Constituição, que é o reflexo da sociedade e que, ao mesmo tempo, condiciona e é condicionada por essa sociedade, o que se fará, o que nós descortinaremos aí para frente. Temos esperança, como o professor Alberto falou, mas, ao mesmo tempo, preocupações sobre isso. E, de uma forma geral, a tônica que eu venho assistindo em debates, mesmo desde setembro, mas circundando essa data de 5 de outubro, e hoje não é diferente, as discussões se tornam, giram em torno dessa questão. E a tese central daquilo que nós pretendemos falar aqui é exatamente tentar superar a ideia dual, dicotômica, existente na relação de Estado de Direito e de Estado de Exceção. De uma forma geral, as pessoas que têm algum contato com o direito percebem ou anotam que o Estado de Exceção seria o antagonista, o inverso. Seriam como água e óleo. Ou é o Estado de Direito, ou é o Estado de Exceção. E a pergunta que a gente coloca é exatamente isso. Será que, no estágio atual do estudo do constitucionalismo, isso é verdade? Bom, o Estado de Exceção é uma suspensão provisória da operação do ordenamento jurídico. E se a gente estabelecer uma pesquisa histórica, e é exatamente isso que a gente vai tentar fazer agora, sobre as origens do Estado de Exceção, nós vamos encontrar, talvez a origem remota dela, no Estado romano, numa figura chamada de Senatus Consultus Ultimus, aonde os cônsules romanos poderiam emitir esse decreto em caso de tumultos. O direito romano não, especialmente com o exame das pandectas e do digesto, não esclarece claramente um elemento conceitual do que seria esse decreto. Mas é absolutamente possível inferir o que seja. Ou seja, tumulto seria um risco evidente de esgarçamento, de destruição da instituição do Estado romano. E esse Senatus Consultus Ultimus foi baixado em 2 oportunidades pelos cônsules romanos. Numa
segue a derrota do exército romano na Batalha de Canas. O exército romano já tinha sofrido 2 derrotas significativas, em frente ao exército invasor cartaginês, do Aníbal, curiosamente sempre com números superiores, mas já tinha sofrido 2 derrotas acachapantes. E o exército romano se reúne na sua integralidade, 80.000 homens, e vão enfrentar na Batalha de Canas um exército de 40.000 cartagineses. E o Aníbal Barca, que é o gênio, estabelece uma batalha que redundou na eliminação, depois de 8 horas de conflito, de 75.000 romanos. 75.000 romanos jazeram em campos de batalha mortos. Foi uma batalha de eliminação. De uma hora para outra, Roma se vê sem exército. E os cônsules romanos, então, se fecham nas muralhas da cidade e baixam o Senado dos Consultos Últimos, convocando escravos menor de qualquer cidadão romano, acima de 15 anos e mesmo acima de 50 anos de idade, estava convocado para o exército para enfrentar, eventualmente, o sítio que Aníbal pudesse impor à cidade. A história sabe perfeitamente que o exército cartaginês estava esgotado, não tinha máquinas de sítio, e ele então prefere levar as tropas ao sul, e a ameaça acaba se desfazendo alguns anos depois, com a derrota de Aníbal já no território africano, na Batalha de Zama. Muito bem. Alguns anos depois, 150 anos depois, Roma sofre uma outra ameaça, que é o exército escravo de Espartacus. Espartacus vai destruir uma série de legiões romanas, e havia uma imediata preocupação da sociedade romana de que a maior parte da população era escrava, de que toda a população se levantasse, e aí o Estado romano seria desintegrado. Então, uma ameaça temporalmente menor, quer dizer, a história de Espartacus, de Crixus, no Gaulês, é uma história de apenas 3 anos, se comparada aos 15 anos de invasão da Península Itália pelo exército de Aníbal, e a destruição do exército escravo pelas legiões de Crasso e de Pompeu resolvem esse tipo de dificuldade. Estabeleço apenas uma observação rápida, mas exames recentes da nossa Assembleia Constituinte de 1823 mostram que os debates ali estabelecidos antes do fechamento por imposição de Dom Pedro I se davam muito menos com discussões de natureza iluministas da Europa, como a gente pensa. Nosso imaginário acha que as nossas guerras aqui no continente americano de independência seguiram o modelo das revoluções liberais na Inglaterra, na França e da independência norte-americana. Se vocês observarem os debates da nossa Assembleia, está muito mais presente o terror de que se repetisse aqui no Brasil a Revolução Haitiana, na República Dominicana, aonde os negros escravos tomaram aquele país, e de que isso se repetisse aqui no Brasil. Então, o terror, a discussão sobre se o negro seria um cidadão, se o proprietário de escravos teria mais votos por ter negros, isso é o que domina, e que eventualmente é um dos elementos que faz com que Dom Pedro I feche a Assembleia Nacional Constituinte. Então, essa perspectiva da escravatura assistida tanto em Roma é algo que se repetiu aqui em 1823.
Recentemente, no período moderno, o estado de exceção ele vem se materializando no direito continental por aquilo que se chama de estado de sítio ou estado de defesa, e no direito anglo-saxão, né, com a lei marcial inglesa, né, com a Emergency Powers Law do governo Abraham Lincoln, e mais recentemente com o chamado ato patriótico, né, nas guerras do Iraque e no governo Bush. A primeira referência é em 1791, com o estado de sítio na França, né, que está cercada por exércitos invasores, né, da Lombardia, da Itália, do Piemonte, também da Itália, forças austríacas, forças prussianas, forças inglesas e forças russas. Quer dizer, a Revolução Francesa está lutando para sobreviver no período de terror. E vai ser exatamente nesse período, né, que um general francês vai estabelecer uma série impressionante de vitórias no território italiano, né, de nome Napoleão Bonaparte, né, mas na oportunidade a lei do estado de sítio, que nasce nesse período, é uma lei que estabelece a possibilidade de convocação e de tomada de qualquer posse e propriedade das pessoas e de convocação imediata dos franceses para a sobrevivência daquela nação. Isso se repete, né, com a chamada Comuna de Paris, e, de outro lado, né, de alguma forma, não sei se sabe, mas o memorial de Abraham Lincoln passa a imagem de que Lincoln é um democrata absoluto, né, e é alguém que governa com 4 anos proibindo o habeas corpus naquele país, né, com a Emergency Powers, né, ou seja, as medidas que ele toma, né, são medidas absolutamente radicais e de suspensão de inúmeros direitos garantidos pela Constituição norte-americana. Esses fenômenos em torno da suspensão dos direitos, ou da suspensão do direito em si, né, se torna recorrente na Primeira Guerra Mundial. Praticamente todos os 25 países envolvidos na guerra decretam a suspensão do direito. E no Brasil, essa situação não é diferente. Nós temos estado de sítio no governo Marechal Deodoro, no governo Floriano, no governo Prudente Moraes, com a luta especialmente, não posso dizer luta, mas do massacre, né, fugindo o nome, Canudos, depois do contestado. E nós depois passamos ainda na República Velha a termos um governo inteiro dominado pela ideia do estado de sítio, que é o governo Arthur Bernardes. Nós temos que lembrar da Revolução Tenentista, ou da Revolta Tenentista de 1924, que temporalmente 2 anos depois, né, chamado 18 do Forte Copacabana, né, as tropas paulistas do Klinger vão se unir em Foz do Iguaçu com as tropas revoltosas do Luiz Carlos Prestes e vão formar a famosa coluna Prestes, que vai atravessar o país, né, de 24 a 1927, né, tentando questionar a chamada política dos governadores, a política do café com leite, a política que impunha, né, necessariamente fraudes, né, eleitorais, a garantia da eleição sempre da elite cafeicultora aqui no país. Bom, mas o que interessa é que o fenômeno da suspensão do direito, né, e do estado de exceção, ele se tornou um fenômeno mundial e cada vez mais recorrente. No princípio do século XX, alguns autores na França e na Itália,
e eu posso mencionar aqui o Mortari, Santi-Romano, na Itália, na França, o Maurice Rio, né? Eles vão tentar entender o que seria essa medida de suspensão do direito. Esses autores tentaram explicar a suspensão do direito, estabelecendo uma comparação disso, né, do direito de exceção, com o chamado estado de necessidade do direito penal. Para eles, quer dizer, suspender o direito era uma medida extraordinária que permitia o Estado atravessar momentos conturbados na vida política, na vida social, e sobreviver, né, com alguns condicionamentos a esse período de tempestade. O grande problema dessa posição é que, como um direito subjetivo de suspender todo o direito, poderia encontrar supedâneo no direito objetivo que ele mesmo suspendia. Essa objeção faz com que essas posições originais em torno do que seria o estado de exceção fossem simplesmente desconsiderados. Surge então, na década de 20, né, talvez o maior autor, né, e aí na Alemanha, sobre a compreensão do que seria o estado de exceção. E esse autor se chama Carl Schmitt, autor da teologia política. E essencialmente o Carl Schmitt diz o seguinte: olha, o grande problema desses autores que eu acabei de mencionar é que todos eles de alguma forma são tributários do pensamento de um colega meu alemão, de nome Georg Jelinek, que acreditava, né, que o poder constituinte, o poder que cria a Constituição e o poder que cria o direito, seria um poder jurídico. Para ele, né, haveria absolutamente necessidade de se reconhecer um retorno às chamadas teorias materialistas do poder constituinte e reconhecer que, né, quem cria o direito não é o próprio direito. Na opinião dele, quem cria o direito são as forças de conjunção política. Ele diz assim, de uma forma simples, o seguinte: o soberano é aquele que é capaz de excepcionar as regras. Vamos lembrar, aquele menino que era o dono da bola e que descia para jogar a bola, falou: não, o jogo vai ser assim, assim, assado, ou joga-se desse jeito, não se joga. Esse é quem dita o direito. De uma forma simples, vou tentar explicar para vocês. Imagina uma resolução da ONU. Vamos imaginar que tenhamos 200 países, né? 199 países votaram num determinado sentido. Mas um membro do Conselho de Segurança, qualquer um deles, se impor o seu veto, a resolução não será aprovada. Quem pode vetar, quem pode excepcionar, dita o que é o direito. E na opinião do Carl Schmitt, né, aquele que impõe a exceção é no fundo quem impõe o direito. Na opinião dele, o direito tem dois planos, que seriam um plano de normalidade regular, que está aí no fórum, sendo discutido, estabelecimento aí de cumprimento de contratos, soluções de casamento, divórcios, está discutindo sobre pensão, mas essas bases que se estabelecem, né, discussão sobre crédito tributário, faz uma homenagem aqui ao Rodrigo, né, natureza previdenciária, né, isso que está acontecendo no fórum, na opinião do Carl Schmitt, seria um reme-reme, porque isso não pode incomodar as bases
daquilo que é ditado pelo soberano, que essencialmente seria, né, o direito de propriedade privada, né, e o sistema capitalista. Essas questões, desde que não questionadas, o direito opera. Se isso em algum momento passa a ser questionado, né, o soberano entra em ação. Então, o pensamento schmittiano, né, seria este. Na década de 30, um dos autores de uma escola que me é muito cara passa a questionar o pensamento de Carl Schmitt. Essa escola é a chamada Escola de Frankfurt, né? Mas o autor que questiona vamos colocar assim, é um patinho feio da primeira geração da Escola de Frankfurt. Os grandes da primeira geração, todo mundo sabe, é o Marcuse, o Adorno, né? E está me faltando o nome do Horkheimer, exatamente. O Horkheimer, Adorno, né, e o Marcuse. Esse autor, né, que é o pato feio da primeira geração, na escola que a gente sabe, na segunda geração temos o Habermas, o Apel, na atualidade, né, nós temos a Nancy Fraser, né, gente, pela luta pelo reconhecimento, Axel Honneth, né, são autores da chamada terceira geração. E esse autor que eu estou falando aqui da primeira geração é o Walter Benjamin, né? É um judeu, né? E que hoje influencia todo o pensamento da filosofia fenomenológica. É incrível a capacidade de predição de futuro que esse autor teve, né? Ele morre, suicida, né, em 1940, quando a polícia franquista, ele está na Espanha, tentando fugir da Alemanha, o prende e ele vai ser entregue para a Gestapo, né? Ele toma um veneno, uma cápsula de veneno, mas é incrível como ele, mesmo antes de assistir a Shoah, o Holocausto, na indústria de morte de Auschwitz, a capacidade de predição dele do futuro. Acho que talvez nesses 30 anos de Constituição, né, o que virá para nós, né, prever o que virá nesses próximos 4, 5, 10 anos de Constituição, né, acho que é o grande desafio daqueles que hoje se debruçam para debater sobre 30 anos de Constituição. Mas o Benjamin, ele diz o seguinte ao Carl Schmitt. Carl Schmitt está dizendo que aquele que excepcionalmente quebra o direito, excepciona o direito, dita o que é o direito. Então, aquela exceção temporária impõe o funcionamento e a operacionalidade daquilo que opera o direito permanentemente. Mas ele pergunta, e quando a exceção se torna regra? Porque desde von Papen, o Estado alemão está sob estado de sítio. Essa suspensão do direito não começa com o chanceler Adolf Hitler. Ela começa antes. E quando a exceção é regra? Né? Será que é apenas o poder político que dita o que é o direito? Ou será que essencialmente o que dita, o que funda o direito é a sua força do direito, que é essencialmente o poder de cogência, de coação, de violência? Um poder que não é definível ontologicamente. Os questionamentos do Benjamin, de uma forma geral, são trazidos para os dias atuais no pensamento de dois filósofos, um francês, que é o Jacques Derrida, de interesse sempre permanente nos estudos do Gustavo, e de um italiano, de nome Giorgio Agamben. Esses dois vão dizer exatamente isso.
que a maior parte dos conceitos atuais, né, são conceitos questionáveis. Tem gente que fala em comunismo hoje, né, o risco do comunismo, de venezuelização, ou coisa que seja, adotando conceitos ainda do século XIX, citando Marx, Lenin e Gramsci, como se os conceitos de comunismo, né, tivessem parado no tempo há coisa de 120 anos atrás. Da mesma forma, os críticos, né, do Jair Bolsonaro, ou coisa que seja, adotam conceitos de fascismo parados, né, em 1930 e 1940. Não percebem que os conceitos de fascismo também estão alterados, né, também estão modificados. O nível que eu assisto, né, dos debates de GIFs, e de posts e de prints, né, na internet, é quase que de chorar, né, absolutamente de chorar, né, o baixo nível desse tipo de discussão conceitual em termos políticos. Né, mas, né, e o mesmo acontece com relação ao estado de exceção e ao estado de direito, porque o Agamben diz para nós, olha, estado de exceção hoje, ele tem que ser revisto, porque ele convive permanentemente com o estado de direito. O estado de direito não vive sem o estado de exceção. E ele tenta testar isso, né, com os conceitos de espaço nu de direito, que existem, né, na opinião do Agamben, para dois tipos de pessoas nas sociedades contemporâneas. Aquele que se chama de subcidadãos e aquele que ele chama de sobre-cidadãos. Esse conceito é absolutamente aqui no Brasil, ou trazido no Brasil pela primeira vez pelo professor da UNB, o Marcelo Neves. Ele diz, olha, o estado de exceção existe exatamente na conformação desses dois tipos de pessoas, né? O sobre-cidadão, né, é aquele que eventualmente é julgado com foro privilegiado. Porque como que se compreende um foro privilegiado numa república, onde as pessoas deveriam ser tratadas igualmente? Por que alguém que é detentor de um diploma universitário tem uma prisão especial? Afinal de contas, isso é uma democracia ou uma aristocracia? Isso é estado de direito ou estado de exceção? Questiona-se muito na imprensa, né, a questão do auxílio moradia, que acabou de acabar, né, a decisão do Fux para a magistratura e para o Ministério Público. Questiona-se também muito a questão da possibilidade de honorários advocatícios para a advocacia pública, né? Mas, curiosamente, ninguém questiona, né, a permanência até hoje de uma herança do direito das ordenações manuelinas, que são os cartórios. Pessoa recebendo 1 milhão, 2 milhões, 3, 5 milhões por mês, né, como estabelecimento cartorial. Mas isso não vai para a imprensa. Ninguém discute isso. É melhor discutir o auxílio moradia, os honorários, mas a questão dos cartórios, ninguém, pelo contrário, né, há uma indústria de concursos para se aprovar em cartórios e a pessoa passar a receber aí, né, valores absolutamente descomunais. O pessoal questiona 30, 40 mil de salário por parlamentar, mas não discute 1 milhão de reais, 2 milhões de reais para um proprietário de cartório. Da mesma forma, isenções fiscais, benefícios fiscais para grandes empresários. A
concessão de empréstimos de recursos públicos, sempre para o mesmo conjunto de empresas. Será que esse tipo de prática vai acabar? Será que esse tipo de prática, de uma hora para outra, vai cessar? Eu tenho dúvidas com relação a esse tipo de questão, porque a noção do você sabe com quem você está falando, a prática da carteirada, isso é algo que está incorporado na mentalidade daqueles que entendem que a lei é boa para o outro. Não para mim, que vou precisar de parar aqui na fila dupla rapidamente, né? Porque eu estou precisando de parar na fila dupla, né? Não para aquele que absolutamente fura uma fila ou paga alguém para esperar, né, numa fila de escola, alguém para conseguir matricular seus filhos de uma forma antecipada. A sobre-cidadania é espaço nu de direito e que se contrapõe a outra espaço nu, que é aquele que forja o que o Agamben chama de homo sacer, aquele que é o subcidadão, aquele que de repente acorda, né, com metralhadoras disparando de um helicóptero em cima da sua casa. No Lourdes, no Santo Agostinho, no Vila da Serra, no Belvedere? Não. Em favelas. Nas favelas, né, é possível disparo de metralhadoras, né, para matar alguém. Em grandes bairros, não. Né? Da mesma forma, ser mulher no Brasil, né, ser negro no Brasil, ser portador de deficiência no Brasil, ser homossexual no Brasil, é algo que é um verdadeiro desafio, porque os espaços de visibilidade e invisibilidade aumentam, porque se há dificuldade com relação na condição de ser mulher, porque se falar em direitos da mulher hoje, né, virou mimimi, né, virou algo absurdo. Imagine um espaço de discussão de algumas mulheres, como por exemplo as prostitutas. Essas são mais invisibilizadas ainda, e ainda sofrem discriminação das próprias mulheres. A questão da discussão dos negros, índios, a questão de como ficará a demarcação de terras indígenas ou de quilombolas, tenham eles 7 arrobas ou não, né? Mas a discussão se torna cada vez mais candente em torno disso. As discussões da nossa sociedade, se nossa sociedade, que é uma democracia racial e uma democracia em termos da chegada, um conjunto de pessoas, né, que vêm de fora, portugueses, índios, italianos, alemães. Essa questão de que o Brasil e o brasileiro são sempre receptivos ao outro. Será que isso está acontecendo, por exemplo, agora com os haitianos, com os venezuelanos? Ou a gente tem encontrado cada vez mais bolivianos trabalhando 16 horas de trabalho em confecções em São Paulo, em termos de trabalho escravo? Essas questões de sobre e de subcidadania impõem o reconhecimento dos autores de que o estado de exceção ele convive com o estado de direito. O estado de exceção ele gera uma série de situações consolidadas com as quais as pessoas não gostam de discutir, ou no máximo discutem em eventos como esse. Saindo daqui, as pessoas simplesmente esquecem, né? Porque vamos mudar tudo para manter exatamente tudo como está. Essa questão, ou essas questões, né,
me fazem questionar se daqui a mais 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 anos, se essas preocupações que aqui estão sendo debatidas continuarão na pauta, né? Talvez não dos nossas, mas dos nossos filhos. Se esse tipo de questão não vai mudar nesse país, ou se em algum momento essas questões vão ser efetivamente, inicialmente reconhecidas e depois colocadas em prática. Hoje em dia se fala, né, de direitos humanos como direito dos humanos, né, como direito em torno da aplicação da impunidade, né, como se alguém que professasse os direitos humanos fosse a favor de bandido ou de impunidade. Esse tipo de questão nos preocupa, né, exatamente porque já existem uma série de autores, como o professor Luiz Moreira, né, questionando a validade da Constituição, estabelecendo que ela seria um simulacro que ia estar estabelecida exclusivamente para manutenção dessas desigualdades políticas e sociais que o país tem. Eu, de alguma forma, entendo que não. Entendo que o espaço hermenêutico argumentativo, o espaço social da arena construída pela Constituição é algo que nos permite, né, em eventos como esse, em eventos que sejam cada vez mais disseminados, a construção de uma educação e de uma cultura cívica que nos permitam, né, em algum espaço de tempo, resgatarmos a ideia de cidadania, a ideia de direitos fundamentais e a manutenção, né, da democracia. Se a democracia é um péssimo regime político, uma coisa eu digo, ele é melhor do que todas as outras alternativas. Muito obrigado. Bem, a gente está sempre se surpreendendo aqui com o professor Álvaro, né? Tenho que contar uma história aqui que me veio aqui na cabeça. E até quando eu entrei na graduação da PUC, em 1996, o professor Álvaro era professor de economia, né? E depois me formei, eu entrei no mestrado, depois fiz o doutorado, e o professor Álvaro, né, professor de Direito Constitucional. E agora não me surpreendo, porque eu posso encontrar de repente o professor Álvaro como professor de História. Né? Porque realmente, quem conhece o professor Álvaro, ele tem essa... É uma pessoa de multifacetas, né? Então eu acho que realmente nós que fomos, né, orientados pelo professor Álvaro, a gente tem essa consciência de que realmente a cultura, toda esse entendimento, né, do direito e essa concatenação de ideias, né, tornam esse professor tão reconhecido nacionalmente e tão querido aí por todos nós, né? Diante de tantas reflexões, a gente fica até... a gente tem que parar, respirar e depois a gente tem que debater, né? Eu acho que isso tudo que foi colocado aqui é de uma riqueza extraordinária e eu também, né, com as minhas modestas reflexões e como mediador aqui, eu fiquei pensando com relação à questão da Constituição, da nossa Constituição cidadã. Fiquei pensando aqui com relação ao ato institucional número 5, o professor Álvaro também se referiu, né? Nós vamos fazer 50 anos, completa agora em dezembro. Eu, dentro dessas minhas reflexões, eu até vou pedir licença, eu trago aqui uma citação do professor Jorge Miranda,
E ele diz o seguinte: a Constituição de 1988 propiciou o desenvolvimento dos estudos constitucionais de forma sem precedentes, colocando a doutrina brasileira no cerne da comunidade juscientífica mundial. Realmente, eu acho que a Constituição, ela trouxe aí para nós, né, nesses 30 anos, a gente vê um desenvolvimento da doutrina e dessa consciência constitucional. Dentro dessa característica da Constituição, a gente pode perceber vários marcos, né? Um marco, vamos dizer, teórico, né, da efetividade e da força normativa da Constituição, um marco filosófico, que muito bem o professor Álvaro, também um filósofo, nos coloca aqui, que o reconhecimento aí da teoria dos direitos fundamentais, né, o direito agora não se restringindo, né, somente às normas. Também, né, a gente tem a nova hermenêutica constitucional como marco filosófico, mas eu acho que o que é o principal aqui, e que isso vem muito de encontro com o que o professor Álvaro colocou, o mais importante é um marco histórico, que é o sentimento constitucional. Quando a gente lê o Pablo, professor de Direito Constitucional da Espanha, ele tem um livro, né, O Sentimento Constitucional, exatamente, o Pablo Verdú, ele diz que a Constituição não é apenas um texto legal, mas uma vivência coletiva, um karma histórico, político. Pensando em tudo que o professor Álvaro nos colocou aqui, e acrescentando algumas coisas, né, durante esses 30 anos da Constituição, se a gente for pensar nos poderes, né, nos nossos poderes legislativo, executivo e judiciário, a gente percebe, né, no Poder Executivo, por exemplo, essa questão das medidas provisórias, né, esse aviltamento de medidas provisórias, respeitando aí o texto constitucional com relação à questão da relevância e urgência. A gente vê também o contingenciamento, né, da execução orçamentária, né, muitas vezes ao puro alvedrio aí do Executivo, né, que sem motivação e por um ato discricionário, né, ele libera quando ele quer a questão, né, o orçamento sem passar pelo Parlamento. A gente vê, né, no Poder Legislativo, né, a questão aí da desproporcionalidade com relação à questão de representação política, né? Se a gente for pensar no artigo 45, parágrafo 1º, né, limita a questão dos deputados, né, nas unidades da federação de 8 a 70, quer dizer, há uma disfuncionalidade aí de representatividade, de legitimidade da classe política, é uma coisa muito flagrante e nós temos isso até hoje. Se formos pensar, obviamente, no poder judiciário, né, a gente tem aí, o judiciário ele teve uma ascensão, né, enorme, né, até mesmo para a proteção aí dos direitos fundamentais, e disso aí decorre, como o próprio professor Álvaro disse no início da sua palestra, a questão do ativismo judicial. Então, somando isso, né, e mais aquilo que o professor Álvaro colocou aqui, né, dos riscos da democracia, né, essa questão evidente que nós vivemos dentro de um Estado de Direito, de um Estado de exceção, eu tenho que trazer aqui algumas reflexões, né, disso tudo que o professor Álvaro colocou, né. Será que, tudo bem, há uma ameaça ao texto constitucional, há uma ameaça à Constituição, mas será que não há uma ameaça também ao nosso sentimento constitucional, né? Tanto coletivo quanto individual, né? Será que já há um amadurecimento, né, desse sentimento constitucional? Então, assim, nós já temos 30 anos de Constituição, então, eu acho que são coisas que a gente tem que refletir, né, e que eu trago a reflexão, pessoal, né, com tudo aquilo, né, que muito claramente, né, o senhor colocou aqui,
E realmente são coisas que a gente tem que refletir. 30 anos, talvez 35, talvez 40, né? Talvez o resto aí até a gente morrer, a gente tem que refletir até que ponto está vivo esse nosso sentimento constitucional, mesmo diante de todas essas ameaças, né? O senhor quer fazer alguma consideração, pessoal? Eu gostaria de agradecer. Eu quero saber se... Até queria agradecer também, né? A gente trouxe aqui, vi que vários inscritos trouxeram aí o quilo de alimento. Eu, como coordenador da escola aqui, sugeri isso, porque eu acho que é um evento de extrema relevância, até mesmo a gente está no final do ano, até mesmo para essa nossa fraternidade, essa nossa solidariedade. Nós vamos entregar esses alimentos aí para instituições de caridade. Era uma entrada sugerida, não é? Nada obrigatório. Eu queria agradecer àqueles que trouxeram, vão ser entregues aí para as nossas instituições parceiras. Eu queria abrir para perguntas, não é? Alguém teria alguma pergunta, algum esclarecimento a ser feito, alguma questão a ser levantada, não é? O professor Álvaro, que tem que aproveitar essa disponibilidade, né, do professor Álvaro, que realmente, né, diante dessa vida agitada aí, é um momento para que a gente possa aproveitar, né, da sua experiência. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer algum questionamento? Meu caro professor, eu acho que você fez uma maldade para mim, vamos estar muito. Você encerrou a palestra, eu acho que deve começar por aí. Nós vamos ter que vender. Então você fez uma coisa que eu acho muito boa para o professor e para o professor. Você quer trazer aluno em alguma coisa para instigar o pensamento. Porque isso é que se pede na escola moderna, que a gente ainda não consegue, nós estamos muito presos ao passado, que não é a transposição do pensamento, do ensinamento, da sabedoria direta, mas sim provocar. E você terminou provocando uma coisa que eu achei fantástico, né? Quando você fala direitos humanos, não tem que ser uma oposição à impunidade. Nisso aí, eu estou com aquela impressão de que nós somos um grande trabalhador, que eu vou falar rapidamente, porque eu queria ouvir sua opinião, porque eu ainda estou com a dúvida dela, né? Comecei a gostar muito. Como eu estava dizendo para vocês, eu acho que nós somos um grande transatlântico, uma sétima economia do mundo. Eu acho uma vergonha o Estado do Brasil. Uma vergonha. Um país rico, grande, né? Um país rico, grande e poderoso como está. Mas eu sinto que muita coisa está fora do lugar. E me perguntaram na semana passada, até um motorista de carro, pô, você acha que agora vai melhorar? Eu não sei, mas eu tenho esperança que pare de piorar. Eu quero que pare de piorar para ver se a gente estabiliza e tal. E eu estou com a impressão de que nós estamos conseguindo chegar a parar de piorar. E a questão não é mais de ideologia. Aquilo que você falou aqui é uma vergonha. Você está discutindo esquerda, direita, falar de comunismo, de Engels, de Marx, falar de fascismo, de Gramsci, de Mussolini, não faz sentido. Nós estamos no século XXI. Então, uma pergunta, e queria que você continuasse nesse debate, fala o seguinte: o que esperar? Eu estou com esperança. Porque você fala de comunismo, a China é comunista. Gente, não mudou. Os chineses lá do outro lado já perceberam isso. Mas está de distribuição de renda que nós temos que pensar, que eu acho que é uma coisa séria, eu acho que é uma coisa importante. Mas a China já percebeu que não pode ser aquele caminho que estava ali e tal. Muro de Berlim, e a gente não aprende. E eu gosto muito da posição, vamos dizer, do conhecimento do professor, porque ele junta a filosofia, a história. E quem não conhece a sua história, não conhece a sua história, tende a repetir os seus erros. O Brasil está repetindo os erros. Coisa que a gente devia estar para trás. A minha pergunta é essa: como é que você vê dentro disso? Eu acho que está desorganizado, acho que o judiciário cresceu demais, está indo aonde não devia ir, quando vai, tropeça no cabelo da própria terra. É muito triste para a gente do direito ver uma coisa tão importante, né, mas ser julgada numa liminar que foi dada, o Chico Moradia, vem para cá, aí vai lá, conversa, vem no palácio. Isso me deixa um pouco atônito. Mas, de qualquer maneira, como você terminou daquela maneira, continua mais um pouquinho essa sua visão do que a gente pode esperar agora, diante disso que nós estamos vivendo, em termos disso, exatamente desses conceitos antigos que estão aí identificados, e como é que vai ficar essa questão política.
Queria falar um pouquinho mais para a gente. Vou tentar então até fazer um merchan do livro que nós vamos lançar, então, que chama Os Credos do Pensamento Jurídico. De uma forma geral, a abertura à discussão de natureza filosófica, histórica, antropológica, sociológica e política que impõe a discussão do Estado de Direito atual, ela estava coartada no que a gente chamava de credo normativo ortodoxo, que de alguma forma geral domina o ensino do direito até hoje no Brasil, até por força da ditadura. A ditadura militar, civil-militar, ela impôs um modelo de ensino para nós, aonde o estudante de direito ele era formado apenas para ser um técnico fazedor de petições iniciais. Então, você tinha no máximo um ano e meio de matérias zetéticas, política, filosofia, sociologia, economia, matérias essas que normalmente não tinham dentro do projeto didático-pedagógico do curso nenhum tipo de conexão com as matérias dogmáticas, e a pessoa estudava aquilo para ficar livre disso. Estava comentando recentemente, caiu uma questão sobre o Habermas no Tribunal de Justiça, e o volume de indignados discutir filosofia, o que é um operador, o que o juiz precisa disso? Quer dizer, a própria pergunta sobre isso é um atestado de ignorância absoluta, porque se a pessoa é incapaz de refletir sobre a sociedade que o circunda, como é que ele pretende aplicar o direito que ali foi estabelecido? Pelo menos dentro do direito, quer dizer, o direito norte-americano, o direito europeu, o que a gente chama de credo político, que vai tentar discutir as bases, né, daquilo que vai precisar de ser renovado no Estado brasileiro para que a gente pare de ser um transatlântico afundando, né, é algo que vai colocar o dedo na ferida de uma série de questões. Nós somos um serviço público, né, aonde em qualquer tipo de carreira, da advocacia, o Ministério Público e Magistratura, as pessoas perdem a compostura quando vão discutir a divisão de serviço e as questões salariais. Será que isso vai consertar? Ou será que esse espírito corporativista e patrimonialista que domina o espírito do serviço público hoje, né, vão ser superados num passe de mágica com o Zema e com o Bolsonaro? Se esse tipo de questão não passar, voltar a ser discutida, voltar não, né? Começar a ser discutida, porque lá fora, vamos colocar assim, né, nos países de primeiro mundo, esse tipo de questão são questões recorrentes, são questões onde as pessoas debatem claramente. Aqui, se eu falar uma coisa dessa, né, se eu começar a discutir, não, como é que nós vamos discutir aqui a apropriação de honorários pela advocacia pública, capaz do pessoal me bater aqui, né? Se eu falar, eu questionar se é auxílio moradia no Ministério Público, o pessoal vai, né, me colocar como quinta coluna, um traidor de lesa pátria, uma coisa, né? Mas se não houver uma discussão em torno dessas questões, né, nós vamos continuar, seja com o governo de direita ou de esquerda, à deriva, né? Porque está mais do que evidente, né, que o país não aguenta, está colapsando. Não sei se é verdade, mas eu abri hoje o Tempo, é aquele Matheus Simões, que é um vereador aqui de Belo Horizonte, está acredito eu, se eu estiver errado, pode me corrigir, mas chefiando o governo de transição do governo Pimentel para o governo Zema, dizendo que 85% de
todas as receitas aqui do Estado de Minas Gerais estão vinculadas a questões de natureza salarial. Como é que administra desse jeito? Eu acho que esperar uma solução de curto prazo só se colocasse uma varinha de condão do Harry Potter na mão do Zema, né? Ou na mão do Jair Bolsonaro, ou coisa que seja, para resolver. Eu não acredito em ditaduras, porque eu acredito que só mudamos as coisas a partir da mentalidade. Por isso que hoje em dia, esse é outro atraso, né? O pessoal fala de história, só acha que existe a chamada história científica, que é data, evento, acontecimento, ou história marxista. O pessoal não sabe das várias posturas historiográficas hoje, como história dos conceitos, história das ideias, microhistória, história das mentalidades, né? Recentemente eu fiz um pós-doc em história, talvez seja por isso que eu esteja mais envolvido, mas se não houver uma postura, uma mudança de mentalidade cultural, isso leva tempo, e por isso que a democracia é tão importante, né? Então nós vamos caminhar no judiciário com erros e acertos. É só um processo longo de aprendizado que eu acho que faz com que o Estado democrático se consolide, que o Estado de Direito que se consolide e que o Brasil, com instituições, né, mais sérias e mais eficientes, possam estabelecer uma condução de um país mais justo. Eu não acredito em passe de mágica, eu não acredito... nós acreditamos em super-heróis, né? Acho que os grandes problemas da magistratura e do Ministério Público é que eles passaram a acreditar que são super-heróis, super-homens e Mulher Maravilha, né? Nós vamos consertar o mundo dessa forma, né? Mas o Brasil recorrentemente acredita nesse tipo de salvador da pátria, né? Não acredita no caçador de Marajás, o Collor, né? Acredita no rei filósofo, que é o Fernando Henrique Cardoso, né? No grande operário, né? Que é o Luiz Inácio. A gente está sempre acreditando em salvadores da pátria. Agora é um mito. É um mito. Né? Hein? É o capitão. Né? Então, enquanto não acreditarmos na nossa condição, cada um de nós, de cidadão, em uma mudança de mentalidade, né? E isso leva, né, na minha opinião, mais 10, 15, 20, 30, 50 anos, as coisas não mudam de uma hora para outra. Eu não acredito em mudanças abruptas. Eu não acredito muito em processos revolucionários abruptos. Eu acredito numa mudança paulatina, com avanços e retrocessos em torno da democracia. A minha opinião é uma opinião menos elétrica, menos salvador da pátria, né? Mas uma profissão profunda de fé no Estado de Direito e na democracia. Obrigado. Professor, quero lhe parabenizar e quero também fazer uma pergunta sobre o Poder Judiciário. A gente tem assistido aí, ontem, por exemplo, a discussão do mérito do indulto presidencial. Eu me lembro nas cadeiras ali do mestrado, doutorado, quando a gente estudava ali os paradigmas, e até me parece que capitaneado na época pelo Menelik de Carvalho, que foi o grande professor de todos, de que o Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário seria a bola da vez. Era o jargão que se falava na época, nós aprendemos isso durante a academia. Talvez já tenha tangenciado algumas questões aí, mas assim, o que se esperava de um judiciário naquela época, quando estudava o Estado de Direito Democrático, e o que aconteceu e qual a crítica em relação ao que se esperava e aquilo que se tem hoje? A gente está vendo aí discussões aí como a questão do veto, a questão do presidente, a questão do auxílio moradia, uma troca ali, quase um acordo, um acordão em que a liminar deixa de existir depois de um certo tempo. O que se espera desse judiciário
Então a pergunta é, o que se esperava e o que se critica? Porque são dois extremos, me parece. Porque se queria algum tipo de ativismo, algum tipo de participação do judiciário dentro da ideia de Estado Democrático de Direito. Pergunta muito interessante. Eu vou dar uma resposta aristotélica, né? Eu acho que a virtude ela está no meio, em Exóstenes. A salvação da polis, o soldado não pode ser nem um covarde, porque se ele fugir e largar as armas, né, o inimigo vai tomar a cidade. Ele nem pode ser um destemperado e sair fora da falange. Coragem é exatamente o meio termo entre a covardia e o destempero. E a minha opinião com relação ao Supremo é que a gente não deve assumir nenhuma postura, né, do chamado iluminismo de Projac, do Luiz Roberto Barroso, que só vê virtudes nas ações decisionais do Supremo Tribunal Federal, né, adotando uma série de avanços em relação a direitos, com relação à marcha da maconha, com relação aos direitos das mulheres, aos direitos dos homossexuais, e nem, tampouco, né, uma visão de terra arrasada, como a gente tem assistido nos textos do professor Conrado Hübner, né, dizendo que o Supremo Tribunal Federal absolutamente vira as costas para qualquer direitos, ou construção de direitos de natureza social, né, que desconstruiu o sistema político com a proibição, a derrubada da proibição da cláusula de barreira, né, com a criação legislativa de uma série de matérias. Quer dizer, na minha opinião, eu acho que qualquer instituição humana ela é falível. Nós vamos ter avanços e retrocessos. Está aí na GE, né, anotando como foi interessante a gestão de um dos professores que aqui estarão, acho que amanhã, né, essas mudanças que eu anoto tanto, acredito que seja amanhã, né, vamos colocar dessa forma, que eu não tenho a menor dúvida, quer dizer, tem toda a minha admiração pessoal. Quando ele aqui estiver, pode falar, né, sou, usar uma expressão antiga, macaca de auditório dele, né, mas não tenho a menor dúvida. E nada impede que nos próximos anos aí haja um retrocesso. Para mim, isso é natural. Qualquer instituição humana, e o Supremo Tribunal Federal, Gustavo, e o Judiciário também o são, né? Na minha opinião, esses avanços, esses retrocessos, é um processo de aprendizagem. Eu sou alguém mais otimista. Agora, se fecharmos o país, se cairmos numa ditadura, todo esse processo vai ser perdido, quer dizer, vai ser como se a gente tivesse perdido todo esse ganho cultural para nós. Então, na minha opinião, não interessa se o governo de direita, se o governo de esquerda, o que é importante é garantir a alternância, né? Que se o Bolsonaro fizer um bom governo, que seja reeleito, que se mantenha aí, mas se fizer um péssimo governo, que volte ao governo de esquerda. Eu acho que essa alternância, a garantia da alternância, a garantia da manutenção. Você tem, por exemplo, na história da Suprema Corte Americana, 240 anos de história. Você tem cortes absolutamente marcantes, com posturas ativistas e passivistas. Você tem o ativismo progressista nas cortes de Will Howard, de Warren Burger, por exemplo, nas décadas de 50 e 60. Você tem cortes absolutamente ativistas em torno do pensamento conservador, como a do William Rehnquist, né? Então você tem toda uma história de construção sobre isso. E para mim, né, a resposta que eu dou é a mesma, de alguma forma, que eu emendo, né, do Alberto. A sequência, o aprendizado e a mudança de mentalidades é algo lento. Nós temos 500 anos de patrimonialismo e de corporativismo, né, que o Raimundo falou. Basta lembrar, vamos colocar, a postura, né, o medievo europeu, né, era um rei, né, adotando aquela
palestra que eu dei para vocês, a questão da jurisdiction, só tinha a função de manter o status quo da situação, né? Convocava os exércitos nobres para algum tipo de rebeldia de cátaros, de camponeses, ou coisa que seja, ou numa guerra externa, né? O medievo português é completamente diferente. Quer dizer, você tem uma mesguinha de terra que sobrava dos mouros, que os reis católicos vão tentando retomar, né? E quando ele retoma, ele não entrega isso à terra a nobres, não. Toda a terra retomada de Portugal fica à disposição do rei, gerando receita para o exército continuar a retomada de Portugal. Então não havia uma nobreza proprietária de terras em Portugal. Quem era nobre era aquele que estava no staff administrativo do rei, eram funcionários públicos. Então, essa noção da carteirada, você sabe com quem você está falando, isso vem do medievo português. A pessoa passou no concurso, ela passa a achar que ela é melhor que os outros. Eu sou juiz, eu sou, né, membro da advocacia da União, né? Eu tenho uma carteirinha vermelha, eu tenho um atestado de inteligência que eu passei no concurso. Quer dizer, essas noções, que são absolutamente ridículas, né, é algo que domina, né? Talvez o Luiz Alberto Vará, né, o Gordo, né, já falecido, não, o saudoso Gordo, colocava que dentro desse ordenamento jurídico e dessa vida, nós somos um bando de pinguins, né, que se acham mais importantes do que os outros, né? Esse tipo de questão, né, esse tipo de mentalidade é que de alguma forma precisa ser ventilada, precisa ser questionada, precisa de alguma forma mostrar que, antes de tudo, não somos magistrados, membros do Ministério Público, membros da Advocacia da União. Que, antes de tudo, precisamos deliciosamente recuperar o sentido da palavra. O que somos fundamentalmente somos servidores públicos. Nós servimos ao público. Se não resgatarmos, né, esse tipo de palavra, né, seja na magistratura ou no Supremo Tribunal Federal, que é a pergunta que você me faz, eu acho que a gente, né, não chegaremos a lugar nenhum, né? Isso leva tempo. Obrigado. Só a última pergunta aqui para o Juliano. Eu só queria dar antes de passar a palavra para o Juliano, nós tivemos alguma alteração aqui no nosso programa. Como eu disse, eu cheguei ontem de Brasília, mas, obviamente, os outros organizadores do evento, a gente teve que compor, fazer algumas composições, não deu tempo da gente passar a nova programação, mas, assim, só foram trocas de painéis, tá? Então não se estranhe se houver algum tipo de alteração nesse sentido, tá? Por conta de eventualidades pessoais dos palestrantes, tá? Em breve a gente vai passar aí a próxima. Isso, por exemplo, o Dr. Onofre, que é o nosso advogado-geral do Estado, ele estava marcado para amanhã a sua palestra e passou para hoje à tarde, às 3 horas, e trocamos com o professor Bernardo Gonçalves, que é professor da UFMG também, que teve que ir para Brasília, passou para amanhã, para a parte da manhã, certo? Mais algumas alterações, sem comprometimento aí dos seminários. Bom dia a todos. Felizmente nós estamos celebrando os 30 anos da Constituição. E uma das coisas que mais me angustiaram agora nesse período eleitoral foi justamente a proposta de alguns candidatos de uma nova Constituinte. Eu acho que quem conhece a nossa Constituição sabe o potencial hermenêutico, histórico e revolucionário que ela tem. E espero que comemoremos, né, mais uma centena de anos, no meu modo de ver. Esse texto tem muito que ser feito ainda. Então, aproveitando o ensejo aí da palestra do professor Álvaro, eu queria que ele fizesse um balanço em relação ao que ele acha da nossa Constituição em relação às outras constituições do mundo.
Eu acho que esse depoimento é de extrema importância nesse momento que se prega uma nova Constituinte, e a gente sabe muito bem que é o que o senhor acabou de falar, que a evolução é de avanço e retrocesso, e muito pelo contrário, temos que defendê-la, temos que celebrar a cada momento e a cada dia, né? Nós vivemos a democracia não só nas eleições, mas a todo dia, e é muito do que foi falado aqui. Então, acho que eu queria que o senhor fizesse esse balanço, professor. Falasse um pouco dos pontos positivos, dos pontos negativos e talvez exemplificasse algumas outras constituições aí pelo mundo que poderiam servir de parâmetro para a gente, justamente para que a gente defenda a nossa Constituição. A análise comparativa de uma Constituição nunca é fácil. Quer dizer, se alguém pegar a Constituição americana, né, mesmo com os 27 artigos que ela teve, 27 emendas que ela teve, perdão, e querer compreender o que é a Constituição americana, isso é um erro crasso, né? Eu acho que a perspectiva inicial é de que a Constituição formal, o texto formal da Constituição, ela hoje já está incorporada pelas noções de Constituição material. Hoje em dia, quer dizer, a nossa Constituição brasileira já não é uma Constituição codificada. Nós já temos, por exemplo, o Tratado de Proteção às Pessoas Portadoras de Deficiência, você sabe, em 2006, 2007, que foi incorporada, né, com base no artigo 5º, parágrafo 3º, com aquele rito que a torna seguramente um elemento da Constituição material. Regimentos internos do Supremo ou do Congresso Nacional são elementos dessa chamada Constituição material. O fato, Juliano, é que a compreensão de uma Constituição, né, e da sua praxis constitucional envolve aquilo que o Vitor e que o Louis Favoré chama de bloco de constitucionalidade, né? Sem compreender o conjunto de leis materiais que circundam a Constituição, que geram a efetividade da Constituição, o conjunto de decisões, sejam de políticas públicas ou de provimentos legislativos e jurisdicionais, seguramente a gente não tem um avanço ou coisa que o seja. O Rodrigo mencionou aqui, o Jorge Miranda, colocando, olha, o Brasil hoje em dia se colocou como um centro de importância de estudo científico mundial. Eu não sei se eu ainda tenho um complexo assim de terceiro mundista ou vagabundo, mas eu acho que, por exemplo, o papel, por exemplo, das cortes constitucionais da Costa Rica e da Colômbia são muito mais pungentes, são muito mais relevantes, são muito mais estudados no mundo inteiro do que a nossa Corte Constitucional aqui no Brasil. Nosso Supremo Tribunal Federal tem muito menos peso do que essas duas cortes, pelo menos a Corte Colombiana e a Corte costarriquenha. Nós temos, em termos de doutrina constitucional, né, um peso muito menor do que o pensamento, por exemplo, positivista de Cossio, de Berenguer e de outros autores argentinos e mexicanos, como Recassin Siches. Nós temos hoje um movimento chamado pós-colonialismo e decolonialismo, que são muito mais estudados na Europa, com o pensamento de autores como Dussel, como Restrepo e de outros autores, né, que vêm do constitucionalismo boliviano e do constitucionalismo equatoriano. Mesmo assim, o Brasil ainda estando longe de ter uma importância central nos estudos do constitucionalismo mundial, eu vejo a nossa Constituição e o nosso constitucionalismo sempre com olhos positivos. Eu acho que a gente está avançando, né? Apesar de que eu tenho
sério receio de que a gente, nesses retrocessos que a gente pode ser que tenhamos aí para frente, né, em torno do estudo da aplicação de direitos fundamentais, para mim eu vejo isso até como algo que seja um processo de aprendizado. Então, é difícil fazer você me fez uma pergunta muito difícil, né, fazer uma análise comparativa, né, quer dizer, você tem uma resposta quase que um regresso ao infinito para comparar com os Estados Unidos, os grandes países, né, mas de alguma forma que eu posso te posicionar é dessa forma. Né, não sei se foi satisfatória a minha resposta. Fico feliz, professor, ter feito a pergunta difícil para o senhor, né? Depois de tanto sofrimento, doutorado, lá sofrendo com perguntas difíceis, fico feliz de ter conseguido fazer uma. Mas eu acho que a resposta foi suficiente. Eu acho que o que falta, e eu acho que é importante a gente enfatizar nesse seminário de celebração dos 30 anos, é justamente a questão do bloco constitucionalidade, professor. Existe uma miopia muito grande, e o que me amedronta são juristas de nome falando que precisamos de uma nova constituinte. Eu acho que nesse momento de celebração dos 30 anos da Constituição, a gente precisa enfatizar que o nosso bloco de constitucionalidade ele precisa ser preservado. E que não é com a nova Constituinte que a gente vai avançar, não, pelo contrário. É a partir da preservação dos nossos valores, do nosso texto constitucional, que a sociedade brasileira vai sim preservar. Então, eu acho que a resposta é essa. Eu acho que não adianta a gente tentar imitar os Estados Unidos, imitar a Alemanha, né? É sim reconhecer as nossas falhas, as nossas potencialidades e defender nosso texto constitucional e a partir de talvez emendas constitucionais, pontuais, etc., evoluir. E era essa, eu acho que eu já sabia, né, como discípulo do senhor, eu já sabia que a resposta seria essa. Obrigado. Nós gostaríamos de convidar todos para um coffee break que nós estamos fazendo aqui no Espaço Gourmet. E na oportunidade vai ter o lançamento dos livros Manual de Direito Empresarial, dos autores Fábio Guimarães e Fernando Neto, e o Pensamento Jurídico e Suas Crenças, dos autores do professor Álvaro Ricardo e Leonardo Martins. E retornaremos às 14 horas.